tem fome de quê? O bife de cada dia tá cada vez mais caro. E o consumidor continua assustado com a alta no preço dos alimentos. Uma crise assim nunca tinha sido vista antes. Tá um absurdo. Tá um absurdo. Somente carne, arroz, essas coisas assim, né? Subiu tudo menos o salário. Começa amanhã o pagamento das parcelas do novo auxílio emergencial. Serão então 4 parcelas pagas e o valor das parcelas está variando aí entre R$ 150 e R$ 375. Nós precisamos de uma reabertura da economia. Para isso, nós precisamos de uma vacinação que seja eficiente para que as pessoas voltem às suas vidas normais. O desemprego no Brasil subiu no trimestre entre novembro e janeiro, no início da segunda onda da pandemia no país, para 14,2% depois de 4 quedas sucessivas. De acordo com o IBGE, o número de pessoas em busca de trabalho chegou a 14,2 milhões, 2,3 milhões a mais do que um ano atrás. E olha, o Brasil, gente, registrou aqui 1.987 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, 19.643 pessoas perderam a vida na pior semana da pandemia no país. Quase 20 mil pessoas em uma semana. Esse ano é o ano de todos nós que temos responsabilidade com esse país, de fazer todo o esforço para conseguir que esse país tenha vacina para vacinar todo mundo, que é a única garantia que nós vamos ter. Tá? Nós temos que garantir a ajuda emergencial para que o povo possa ficar em casa, para que o povo possa comer. E temos que ter ajuda emergencial para o microempreendedor e para o pequeno empresário continuar aberto e funcionando. É isso que nós temos que fazer, sendo prioritariamente. Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o avanço da pandemia e o início do pagamento do, entre aspas, novo auxílio emergencial. Escutamos a companheira Jamile Gomes, que é vereadora em Viçosa, Minas Gerais, e fala pra gente sobre a luta das mães trabalhadoras na pandemia e o debate sobre o cuidado. E o companheiro Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, comenta o conjunto de eleições que se aproximam em diversos países da América Latina a partir dos próximos dias e semanas. E pessoal, nesse fim de semana o Brasil ultrapassou a marca de 330 mil mortes pela Covid-19. Como a gente comentou aqui na edição de sexta-feira, a perspectiva para esse mês de abril é de uma piora ainda maior no quadro de mortes e de contaminações. Uma projeção feita pela Universidade de Washington, dos Estados Unidos, aponta que até 1º de julho o Brasil pode atingir a marca de 563 mil mortes pela Covid-19. Caso se confirme a estimativa, seria uma alta de quase 70% em relação ao número atual, de 330 mil mortos. O estudo prevê 3 cenários, e acreditem, esse número de, repito, 563 mil mortes se refere ao cenário mais provável, em que as vacinas distribuídas não tenham nenhum atraso, algo que não está acontecendo. Essa simulação também prevê novas medidas restritivas, com duração de 6 semanas, toda vez que o número de mortes ultrapassar 8 casos por milhão de habitantes. Hoje, esse índice está em 13. E que também prevê os vacinados deixando de usar máscara somente 3 meses depois da segunda dose, entre outras variáveis. Mas como a gente tem visto, as medidas restritivas adotadas esbarram na ausência de uma política de auxílio eficaz, que permita que as pessoas fiquem em casa. Se tivesse auxílio e, portanto, ocorressem medidas restritivas, o Instituto estima ainda que o pico de mortes diária no Brasil deva ocorrer no dia 24 de abril, quando o país vai ultrapassar 4 mil óbitos. Acontece, gente, que amanhã, dia 6 de abril, o governo vai começar a pagar ou voltar a pagar o auxílio emergencial, num valor que é de 150 até 350 reais, sendo que a grande maioria do povo vai receber entre 150 e 250.
E o auxílio, que é absolutamente insuficiente para garantir que as pessoas fiquem em casa, chega em diversos estados justamente na semana em que ocorrem medidas de flexibilização das medidas restritivas. Ou seja, com pouco ou com nenhum dinheiro e com medidas sendo flexibilizadas no momento em que sequer metade dos grupos prioritários foram vacinados e que o país registra mais de 3 mil mortes diárias, o que se avizinha é um prolongamento do genocídio da população brasileira. E tudo isso vai acontecendo enquanto os conflitos, se é que a gente pode chamar assim, no governo Bolsonaro, vão rapidamente se concentrando no debate em torno do orçamento. Aliás, vale destacar que a chamada crise militar da semana passada, que algumas pessoas de esquerda se prontificaram em qualificar como sendo uma demonstração do compromisso das Forças Armadas com a democracia, ao não aceitar uma possível tentativa golpista de Bolsonaro, na verdade deu um rearranjo no qual aumentou o controle do governo sobre as Forças Armadas. Se o Arthur Lira, há poucos dias, falou em remédio amargo, falou isso antes. Mas e agora? Será que ele falaria isso de novo? Por mais possivelmente arriscada que tenha sido a jogada dos militares e de Bolsonaro, uma das consequências é certamente a alteração naquilo que a gente pode chamar de correlação de forças entre eles. De qualquer forma, nesse momento, a disputa é pelos recursos do orçamento público. Essa é a pauta do momento. E nisso, os militares, ou ao menos a maior parte deles, possui muito mais acordo com o Centrão, inclusive muito mais do que com Paulo Guedes. Ou seja, dos conflitos entre eles, a gente deve continuar sem esperar nada, pois, assim como antes, eles estão se resolvendo. E todas essas resoluções são contra o povo e para garantir a continuidade de Bolsonaro no governo. É disso que se trata. Foi disso que se tratou a demissão dos 6 ministros, foi disso que se tratou a demissão dos comandantes das Forças Armadas e é disso que se trata o debate em torno do orçamento e a discussão com o Centrão. Por isso que, independente da interpretação que a gente faça dos fatos destes em particular, o diagnóstico é que os desafios para a esquerda e para a classe trabalhadora continuam crescendo e assim continuará sendo, seja pelo avanço da pandemia, seja pelos movimentos do governo Bolsonaro, de tal forma que se torna ainda mais importante o papel das organizações populares e de esquerda na organização cotidiana e no apoio aos setores mais frágeis, organizando e incentivando a luta, porque as pessoas que estão sendo obrigadas a continuar na rua, se expondo, trabalhando, precisam, além de ser apoiadas, ser incentivadas a lutar pelo fim deste governo e não esperar seu possível desfecho em 2022, inclusive, e passa a ser cada dia mais algo também muito aguardado por Bolsonaro e pelo Centrão. E, gente, dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Jamile Gomes, que é vereadora na cidade de Viçosa, Minas Gerais. A Jamile publicou um texto intitulado Mães pela Vida na Pandemia. É sobre esse assunto que ela fala pra gente agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Para quem não me conhece, eu sou Jamile Gomes e hoje estou vereadora em Viçosa, numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. E venho aqui fazer um breve comentário sobre um texto meu que foi publicado no Página 13. E aí convido os ouvintes do podcast a ir lá ler o texto na íntegra e fazer os comentários e os apontamentos que acharem pertinente. Bom, o texto intitulado Mães pela Vida na Pandemia traz 2 elementos importantes, né, que eu considero muito importante para o debate do trabalho do cuidado no ambiente político, que é o seguinte: antes da pandemia a gente já sabia que desigualdades estruturais existiam, né, pelo fato da gente viver numa sociedade machista, patriarcal e neoliberal. Então as desigualdades já estavam postas ali, sobretudo as desigualdades de gênero. Quando começa a pandemia e as medidas de isolamento começam a se intensificar, as instituições de cuidado, as escolas fecham, creches, a dinâmica e a reorganização da casa, né, do ambiente doméstico, ele precisa ser mudado, ele precisa ser reconfigurado, porque alguém precisa ficar com as crianças, né? As crianças precisam de cuidado, de atenção e de uma companhia ali intensa, né, sobretudo as crianças pequenas,
que faz com que alguém precise desprender um tempo e uma energia para esse cuidado. E aí eu falo das crianças, né, mas isso se estende inclusive aos enfermos, às pessoas com necessidades especiais e às pessoas que inclusive foram acometidas pela Covid-19. Então essa reorganização da casa, quando a gente intensifica as medidas de isolamento, gera impacto na vida das mulheres, né? Tanto que a gente viu muitas notícias no início da pandemia também, falando sobre a sobrecarga na saúde mental das mulheres, falando sobre o aumento dos casos de violência doméstica, falando inclusive do quanto as mulheres perderam emprego na pandemia, né? E é interessante a gente fazer essa análise porque a gente sabe que muita gente perdeu emprego. Homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras perderam emprego. Mas quando a gente pensa na vida das mulheres, a gente sabe que essa dinâmica do cuidado vai interferir porque quando as escolas fecham, alguém tem que cuidar das crianças, né? E aí quem vai cuidar das crianças para a mãe trabalhar? Porque geralmente a escola cumpria, né, um papel de suporte nesse sentido, de divisão dos cuidados. E aí como que a gente faz, né? Como que a gente pensa esse cuidado das crianças quando as medidas de isolamento se intensificam? E aí é que as mulheres são afetadas, né? Porque com criança em casa, alguém precisa desprender esse tempo e essa energia. Então isso afeta de forma muito escancarada, né? Porque isso vai impactar inclusive na autonomia, na busca por renda. E aí isso vai fechando um círculo ali para as mulheres que jogam a maioria delas para a miséria e para a pobreza. E aí a gente pensa, não tem auxílio emergencial, né? As políticas de morte do presidente genocida, que é um dos apontamentos que eu coloco também, são cruciais para que essa desigualdade intensifique, porque se as mulheres não têm auxílio emergencial e não têm com quem deixar as crianças, é um imbróglio ali na dinâmica da família, pensar, né, como que vai ser rearranjada essa dinâmica para alguém cuidar das crianças para ela poder sair para trabalhar, correndo o risco, inclusive, de se contaminar e trazer o vírus para casa. E aí, na conclusão disso tudo, a questão é a seguinte: o trabalho do cuidado, ele é desconsiderado, ele é invisibilizado e ele é muitas vezes descredibilizado, né? E não é remunerado. Então isso coloca as mulheres, inclusive, num papel restrito no ambiente político. Porque para você se dedicar ao ambiente político, as decisões da política e tudo mais, se a gente pensar nesse formato como a política é hoje, né, precisa desprender tempo e energia também. Então, quem vai cuidar das crianças para que essas mulheres tenham tempo e energia, né? Por que o cuidado ele não é dividido coletivamente de forma igualitária? Porque na retomada da economia não foi pensado a reabertura das escolas numa medida mais... A gente vê alguns países já tomando essa decisão de uma volta híbrida, né? De ir alguns dias da semana para a escola. Inclusive outros estados, em Minas Gerais, isso não aconteceu. A vacinação segue de forma muito lenta, a gente não tem previsão para saber quando que vai ser vacinado e se vai ser possível a reabertura das escolas em um curto período de tempo. A gente já está há 1 ano aí vivenciando essa angústia. E aí o debate é esse, né? Eu acho que o ponto crucial desse texto é o trabalho do cuidado. Porque numa sociedade capitalista, né, que explora esse nosso trabalho gratuito, que muitas vezes chamam que é amor, né? Que colocam nesse lugar de amor, de que a gente está se doando, porque mãe é assim mesmo, né? Mãe se doa. Então, quando colocam nesse lugar do trabalho não remunerado, isso restringe a nossa participação em muitos espaços e acaba que outras pessoas decidem pela nossa vida. Se a gente for pensar os países que foram liderados por mulheres, que são liderados por mulheres, e como foi essa condução da pandemia e a condução do enfrentamento à Covid, muitos países aí liderados por mulheres tiveram sucesso nessa empreitada, né? E isso diz respeito não de uma essência das mulheres, do cuidado, de um lugar onde foi construído socialmente de que nós estávamos ali na linha de frente do cuidado. Então, isso demonstra que o cuidado ele precisa estar nesse debate, ele precisa ser considerado nesse debate, porque ele é crucial para a manutenção das nossas vidas, né? Todo mundo está vivo, alimentado, com a roupa limpa, enfim, com energia para fazer algo, porque tem alguém fazendo isso para a gente,
né? E se é a gente que faz isso restringe também o nosso escopo de atuação em outros lugares. Então, convido aí os leitores do podcast, os ouvintes do podcast a irem ler o texto na íntegra e trazer um debate mais aprofundado para essa questão. Obrigada, Patrick. Valeu, Jamile. Obrigado, companheira. Pessoal, vamos escutar o companheiro Daniel Valença. Daniel é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte e vai falar para a gente da série de eleições que se iniciam ao longo dos próximos dias em diversos países aqui da América Latina. E vai começar a opinar, inclusive, já dando alguns indicativos do que a gente pode esperar dessas eleições. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, na região segue um clima de turbulência e a tendência é que com a piora da pandemia nós tenhamos cada vez um maior aprofundamento na crise, seja ela sanitária, econômica e, por óbvio, também política. No Paraguai, nós relatamos as movimentações que tentaram o impeachment do presidente e do vice, que o Partido Colorado conseguiu frear o processo de impeachment com uma pequena margem de votos. Nesse momento também há muita mobilização no Haiti contra o atual presidente Jovenel Moïse, que na verdade determinou o judiciário que deveria ter deixado a presidência e ele agora tenta fazer alterações na Constituição. E também nós temos agora neste mês de abril, próximo domingo, vários processos eleitorais que podem contribuir para a alteração de correlação de forças na região. E aí, Patrick, o primeiro deles é o Peru, que terá eleições presidenciais neste domingo. São 16 candidaturas, existe um empate técnico nas 5 primeiras posições e eu chamo a atenção para a Verônica Mendoza, candidata da Aliança de Esquerda Juntos por el Perú, que congrega partidos como Nuevo Perú, Partido Comunista Peruano, Partido Comunista Pátria Roja, Partido Socialista e outras agrupações. A candidata ela está em terceiro lugar, mas neste empate técnico embolada aí entre os 5 primeiros. O primeiro colocado desses 5 tem 14,7% e a Verônica está com 12,4%. Então há um clima de indefinição completa para o que deverá ocorrer neste domingo no Peru. Nós relatamos também que já houve o primeiro turno de eleições subnacionais na Bolívia e neste domingo vai acontecer o segundo turno, mas eu prefiro abordar com mais calma com os resultados finais. O indicativo que o MAS e PSP permanece com a sua força eleitoral no campo entre os camponeses indígenas originários, ao passo que nas grandes cidades e capitais permanece com dificuldade de organizar a classe trabalhadora e tornar-se hegemônico. No Chile, nós teríamos eleições neste domingo, mas, a pedido do governo de Sebastián Piñera, o Congresso aprovou o adiamento da eleição que iria eleger, os 155 deputados e deputadas constituintes, bem como para as eleições subnacionais. Acabou que, para a eleição de constituintes, fechou-se a data de 15 e 16 de maio e, em 13 de julho, será realizado o segundo turno para eleições de governadores e governadoras, bem como as primárias presidenciais passarão a acontecer em 18 de julho. O Partido Comunista se absteve dessa votação, tem uma posição crítica a ela, porque a maioria da população apoia o adiamento da data eleitoral, mas a campanha permanece acontecendo. Lembremos que na Bolívia a ditadura de Jeanine Áñez tentou várias vezes adiar o processo eleitoral, e por óbvio que ao mudar a data da eleição, de um lado há uma possibilidade de reverter a piora no apoio a seu governo, como é o caso do Sebastián Piñera nesse momento, é uma tentativa de reverter esse apoio, mas por outro lado, a maioria da população boliviana chegou à conclusão de que para salvar vidas o caminho era derrubando a ditadura e não prolongando-a. Infelizmente, no Chile, houve o adiamento do processo eleitoral. Por fim, Patrick, teremos um segundo turno no Equador, em que, tomando uma média das últimas 10 pesquisas, o Andrés Arauz, o candidato do Rafael Correa,
tem uma média de 52,4%, enquanto que o Guilherme Lasso, um banqueiro, candidato neoliberal das direitas tradicionais, tem 47,6%. Importante lembrar, Patrick, que na contagem rápida do órgão eleitoral apareceu um segundo turno entre Andressa Arauz e Iaco Pérez, do movimento Pachacutic, que tem a sua base, indianista. Acontece que no momento posterior, na reta final da contagem, o Lasso ultrapassou o Iaco Pérez. Iaco Pérez, desde o resultado do primeiro turno, que de um lado afirma que houve fraude na contagem e de outro lado afirma que construiria uma unidade com Lasso contra a candidatura da ditadura de Rafael Correa. Ou seja, a candidatura indianista iria se juntar à direita neoliberal, banqueira, conservadora, para derrotar a candidatura de esquerda do Andrés Arauz. Essa semana, o Jaime Vargas, presidente da CONAI, que é a principal organização indígena, declara apoio ao Andrés Arauz e mobiliza várias entidades e, frações do movimento junto com ele. E ocorre que saiu recentemente uma nota da diretoria da entidade argumentando que a entidade continua convocando voto nulo, mesmo havendo empate técnico entre uma candidatura que promoveu a refundação do Equador com a nova Constituinte e, de outro lado, uma candidatura neoliberal que teve participação decisiva nas mortes por Covid-19 desde o ano passado, mas também nas repressões aos protestos indígenas contra a reforma trabalhista e a reforma tributária, o impostaço que o governo Lenin Moreno tentou passar contra a população. É isso, Patrick. Toda a nossa torcida e que Andrés Arauz consiga levar esta, por mais que por uma margem apertada, como foi em 2017, quando Lenin Moreno, que era o candidato do Rafael Correa, derrotou o mesmo Guilherme Lasso com menos de 2% de vantagem. Forte abraço, Patrick. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, com edições toda segunda e sexta-feira. Aproveito para convidar vocês a acessarem o site da ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, e conhecer os cursos desse mês de abril. Um deles é o curso Guerras Híbridas, que inicia no próximo dia 10. Mas também tem curso sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, e os processos constituintes na América Latina. Entra no site da ELAP e confere. E, gente, mais duas coisas. Quinta-feira tem antivírus, com transmissão nas páginas do Página 13, tanto no Facebook quanto no YouTube. E novidades, o podcast está disponível agora também nos aplicativos da Apple Podcast. Mais um espaço para você nos escutar. Nos vemos na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.